Uma bomba silenciosa está prestes a explodir dentro do Flamengo. Uma notícia que acabou de ser publicada neste domingo pode mudar os planos do clube para o segundo semestre, porque por trás de um contrato que parecia resolvido. E tem mais. O nome de Filipe Luís aparece no meio de tudo isso. Fica aqui que eu te explico cada detalhe dessa situação. Flamengo pode perder Pulgar por queda na multa. O volante chileno que virou peça fundamental do Flamengo. Aquele camisa 5 que a torcida foi aprendendo a valorizar ao longo do tempo. E o clube pode perdê-lo, não porque o jogador está mal, não porque o técnico não quer, mas por conta de um detalhe contratual que parece ter passado despercebido ou que foi negociado de forma muito delicada. A notícia traz uma informação essencial. O contrato de Pulgar vai até o fim de 2027. Ele renovou em 2025. Tudo certo, até aí. O problema é o que vem junto com essa renovação. A multa rescisória do jogador vai cair para 6 milhões de dólares a partir de julho de 2026, quando abre a janela internacional de transferências. 6 milhões de dólares. No câmbio atual, estamos falando de aproximadamente 31,5 milhões de reais. Parece muito? Para você, para mim, com certeza. Mas no futebol europeu atual, esse valor é quase uma piada. É o que um clube grande da Espanha, da Inglaterra ou da Alemanha paga num jogador de reposição sem nem piscar. Ou seja, em julho deste ano, qualquer clube do exterior que se interessar por Eric Pulgar pode bater na porta do Flamengo com 6 milhões de dólares e o rubro-negro é obrigado a liberar. Mas espera, por que esse acordo existe? Por que o Flamengo aceitou colocar uma cláusula dessas na renovação? Antes de renovar, Pulgar tinha o desejo de sair do clube. E o motivo? Ele acreditava que não estava sendo valorizado esportivamente dentro do Flamengo, que não tinha o espaço que merecia, que o clube não enxergava nele um jogador de alto nível. Esse tipo de sentimento é perigoso. Porque um atleta que não se sente valorizado começa a perder rendimento, começa a olhar para o lado, começa a receber ligações de empresários com propostas de fora. E foi exatamente isso que estava acontecendo com o Pulgar. Agora vem o ponto mais intrigante da história. E é aqui que o nome de Filipe Luís entra em cena. A notícia diz com clareza: Pulgar renovou após a chegada de Filipe Luís. O jogador queria sair, o clube negociava a saída. E aí chega um novo técnico, Filipe Luís, e o jogador muda de ideia e resolve ficar. Isso não é coincidência. Isso é influência direta do treinador na decisão do atleta. Filipe Luís claramente conversou com Pulgar. Deixou claro qual era o papel do chileno no seu projeto. Demonstrou que o valorizava, que contava com ele, que ele era peça importante. E esse discurso funcionou. O jogador ficou. Só que, e aqui mora o problema, ficou com uma condição. A multa cai em julho de 2026. Como se o jogador tivesse dito: eu fico agora, mas te dou a garantia de que em julho eu tenho uma saída facilitada caso as coisas não se confirmem. E aí a história dá uma guinada, porque Filipe Luís foi demitido ao fim de fevereiro deste ano. O técnico que convenceu Pulgar a ficar não está mais no Flamengo. E sem Filipe Luís, o motivo principal que fez o jogador renovar simplesmente deixou de existir. Agora o treinador é Leonardo Jardim, português. Um perfil diferente, uma filosofia diferente. E qual é a situação de Pulgar dentro desse novo momento? E eles são interessantes. Jardim chegou e Pulgar é o quarto jogador de linha mais utilizado pelo treinador. Com 339 minutos em 450 possíveis, ele fica atrás apenas de Léo Ortiz, Pedro e Jorginho, que lidera com 433 minutos. E detalhe, Rossi é o único que jogou 100% do tempo disponível desde a chegada do técnico. Ou seja, Pulgar não é titular absoluto, mas também não está fora dos planos. Ele é relevante, está na rotação, e a minutagem poderia ser ainda maior. A notícia lembra que ele não jogou contra o Corinthians por suspensão. Mas voltemos ao problema central. Julho de 2026 chega em poucos meses. A janela internacional abre. A multa cai para 6 milhões de dólares. E clubes de fora vão saber disso. Agentes vão trabalhar essa informação. Propostas vão aparecer. E o Flamengo sabe disso. Por isso, a tendência, segundo a própria notícia, é que o clube busque uma nova renovação com um volante de 32 anos, dessa vez com uma cláusula mais segura, um valor maior, que proteja o patrimônio do clube. Mas renovar com Pulgar não é garantido. Depende do interesse do jogador, depende das propostas que vierem de fora. Depende de como ele se sentirá dentro do novo projeto de Jardim. E depende, talvez, de algo que a notícia não diz explicitamente, mas que está nas entrelinhas.
O que Felipe Luiz prometeu a Pulgar para que ele renovasse ainda está sendo cumprido. O papel que o ex-técnico garantiu ao chileno dentro do clube, esse papel ainda existe sob Jardim? Pulgar está no Flamengo desde 2022. Já são mais de 3 anos vestindo o manto rubro-negro. Ele se adaptou ao clube, à cidade, ao estilo de jogo brasileiro. Não é um jogador qualquer, é um atleta experiente com passagem por Fiorentina, Bolonha e pela seleção chilena. Mas o futebol é frio e uma cláusula de 6 milhões de dólares é um convite aberto. Então é esse o cenário. O Flamengo tem um jogador importante que renovou em circunstâncias muito específicas, motivado em grande parte pela chegada de Felipe Luiz, que não está mais no clube. Tem uma multa que vai cair em julho. E tem uma pressão crescente para que uma nova renovação aconteça antes que o mercado internacional abra as portas. A pergunta que fica é simples: sem Felipe Luiz, Pulgar ainda quer ficar? E se o Flamengo não agir rápido, pode ser que a resposta a essa pergunta venha de dentro de algum escritório na Europa, e não dentro de Vidal, Barra ou Gávea. Fique de olho, porque até julho muita coisa pode mudar.